Estivemos na frente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Quanta memória guarda, em entrevista com dois gigantes, Valério e Edgar. Vão falar a vocês perante isto. Memória Cultural está, nesta tarde, visitando a mais antiga instituição cultural do Rio Grande do Norte, porque ela foi fundada no começo do século XX, 1902, precisamente. Então, nós estamos aqui com dois apaixonados pelo Instituto Histórico, que são Edgar, historiador, homem de talento, figura extraordinária da nossa cidade, Edgar Dantas, e Valério Mesquita, o nosso presidente do Instituto Histórico. Nós estamos comemorando essa grande data, grande solenidade, grande passagem do tempo, que o Instituto é história. E é a história mais rica do Rio Grande do Norte. Estamos convidando o Valério para dizer alguma coisa sobre estas homenagens que se presta ao Instituto que ele dirige tão bem. Muito obrigado, Dione, presidente da nossa Academia Norte Rio Grandense de Leite, e também nosso confrade do Instituto, e Edgar Dantas, colega, diretor, confrade do Instituto Histórico. Nós estamos aqui no final de tarde, no Instituto Histórico, justamente, como bem frisou Diógenes, no mês em que se comemora os 113 anos dessa instituição. O Instituto fará dois eventos. O primeiro, em sua sede, no dia 26, em que celebra 113 anos, com uma palestra do doutor Almino Afonso, ex-ministro do Trabalho, ex-vice-governador de São Paulo, deputado federal, e neto de Almino Afonso, o grande abolicionista do Rio Grande do Norte. E esse evento é um dos mais, será o ponto alto, a sua palestra sobre o seu último livro, 1964, onde ele abordará diversos assuntos, como também a respeito do Instituto, do qual também é nosso confrade. No dia seguinte, dia 27, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o doutor Almino Afonso vai receber o título, o mérito legislativo, como também a Assembleia Legislativa homenageará pelos seus parlamentares o Instituto Histórico pela comemoração dos seus 113 anos. Portanto, é um duplo de ordem, um duplo significado. Portanto, eu quero, nesse momento, convidar todos os confrades para se fazerem presentes nesses dois eventos. Alegria, Valério que está com a bandeira de tomar conta desse instituto que abriga todas as maravilhas da história do Rio Grande do Norte. É uma história rica do nosso Rio Grande. E ao lado do diretor Edgar, que pode falar um pouco sobre a presença entre nós de uma coluna quase 2 vezes milenar. Uma coluna capitolina que Mussolini doou a Natal. Edgar, um pouquinho sobre a nossa coluna. Sobre a coluna capitolina, muito já se escreveu, mas eu tenho a fortuna de ter acompanhado a memória do que aconteceu, porque meus familiares participaram de todos os eventos que levaram o presente que o governo italiano deu ao estado do Rio Grande do Norte, que foi essa coluna retirada do Capitólio, que foi transportada por uma das maiores flotilhas aéreas que o governo italiano conseguiu levar através do Atlântico Sul, e que em um navio ela foi trazida e doada ao estado do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque Natal era o cais do Atlântico. E na década de 20 e de 30, a maior aventura que podia existir era a travessia do Atlântico Sul. E 2 italianos, Ferrarin e Del Prete, fizeram essa travessia. E tiveram o infortúnio de sua aeronave
cair no litoral de Touros, e o povo de Touros rebocou essa aeronave para cá, trouxe a tripulação para aqui, para Natal, e eles aqui em Natal, que já se encontrava numa época em que o governador do estado, Juvenal Lamartine, tinha criado o Aeroclube, recepciona Ferrarim e Delprete com a distinção que mereciam os heróis. Então, essa é uma homenagem ao heroísmo a todos os aviadores que atravessaram o Atlântico. Não só Ferrarim e Delprete, entendeu? Mas a todos aqueles que fizeram da travessia do Atlântico Sul, de Natal, o cais dessa grande aventura. Edgar, como está, o nosso telespectador está prestando atenção, ouvindo, sabe das coisas e sabe da história. Nada melhor do que ele. Ultimamente, nas últimas palavras, ele disse da travessia do Atlântico. Eu quero relembrar que foi a primeira vez na história, Ferrarim e Delprete fizeram um voo por cima de 3 continentes. Saíram da Europa, passaram pela África e vieram para aqui. E mais ainda, o primeiro voo, nós estamos lutando aqui, o Instituto Histórico está com a Academia, a União Brasileira de Escritores e o Conselho Estadual de Cultura, estamos lutando para preservar o nome e a história num centro cultural com o nome de Augusto Severo, em Parnamirim. E lembramos que o Rio Grande do Norte tem sido muito ingrato com os seus filhos mais ilustres, entre os quais Augusto Severo, reverenciado na Itália, na França, na Alemanha, o mundo inteiro e Natal estão esquecendo essa figura extraordinária. Mas ainda, Natal nunca prestou homenagem aos primeiros, os que inauguraram o aeroporto que chamou Augusto Severo. Lebrix, Joseph Lebrix e Dieudonné Costes fizeram o primeiro voo pelo Atlântico Sul e pousaram onde foi o aeroporto Augusto Severo. Não há nenhuma homenagem. O que nós estamos querendo é que estas figuras que fizeram a história do Rio Grande do Norte, e nenhum estado brasileiro pode disputar o Rio Grande do Norte, a riqueza da sua história aeronáutica, que continue a ser. Mas este instituto é o guardião da história. Maravilha de documentos, de monumentos, de coisas especiais. Vamos mostrar aqui um pouco, me permita, o Pelourinho. O Pelourinho é o símbolo do poder da cidade. Quando se queria registrar que a cidade tinha autoridade para mandar, tinha o Pelourinho. Pelourinho é onde se castigava os malfeitores. E hoje tem muita gente que merece estar amarrado nele e levando umas surras para que esse país, exemplares, para que esse país não se transforme num país em que é natural a cultura da transgressão. Nós temos que reverenciar a história pelo que ela representa. Veja o símbolo de poderio desse instituto. Uma das forças desse instituto que abriga coleções as mais ricas da história do nosso Rio Grande. Estes dois guardiães que estão aqui do Instituto são também uns ícones do Rio Grande do Norte porque cuidam da sua memória, daquele lado mais bonito que o Rio Grande do Norte tem que mostrar para o Brasil e, por que não dizer, para qualquer lugar do mundo. Nós existimos e valorizamos o nosso passado. Esta é a nossa presença. Vamos pedir ao Dr. Valério que esteja presente mais uma vez no nosso programa Memória Cultural. Será um grande prazer novamente hospedar aqui, certo? Ser o anfitrião da presença do programa, dirigido e apresentado pelo nosso intelectual, nosso poeta e presidente da Academia Norte Rio Grandense de Letras, o escritor Diógenes da Cunha Lima.
E, inclusive, o doutor Diógenes chega no momento certo, aprazado, em que nós estamos comemorando o nosso aniversário. O Instituto abre as suas portas para a academia, que é a nossa grande parceira, para o Conselho Estadual de Cultura, todas as instituições que lutam em defesa do patrimônio histórico do Rio Grande do Norte. E tem o nome desse mestre da educação no Rio Grande do Norte, o primeiro secretário se chama Respetor, mas que foi, a nosso ver, o profeta do Rio Grande do Norte. Ele sabia do passado, mas sabia também do futuro. Vamos, Edgar, por favor, um pouco do seu sentimento sobre a vitória que obtivemos com o novo governo restaurando o funcionamento da Escola Manuel Dantas. O sentimento pessoal que a família de Manuel Dantas tem a respeito da restauração do funcionamento da Escola Manuel Dantas é um sentimento de agradecimento a finalmente um governador entender qual é a sua responsabilidade com a memória e com a educação do Rio Grande do Norte. O fechamento da Escola Manuel Dantas efetivamente ocorrido requereu uma mobilização de praticamente todas as instituições culturais do Rio Grande do Norte, mas principalmente da comunidade do Tirol, das mães, das mestras, das professoras, principalmente, numa indignação que foi uma gota d'água diante de uma responsabilidade maior que o governo do estado tem, que é de restaurar também as outras mais de 100 unidades escolares fechadas no Rio Grande do Norte. Por aqui estamos encerrando o nosso programa, prometendo que no próximo sábado aqui estaremos e com uma matéria nova, a presença de Paulo de Tarso Corrêa de Melo e poesia. Poesia na Câmara Municipal, poesia para todos nós. Muito obrigado. TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque.